Bom dia, meus amados irmãos, minhas irmãs. É com muita alegria, com muita satisfação que cumprimento a todos, principalmente porque podemos juntos, através da visão deste lugar tão bonito, abrirmos a palavra de Deus e revisarmos esse trimestre que estudamos sobre os ensinos de Jesus e estudarmos a última lição desse trimestre. Gostaria de convidá-los para uma oração. Querido Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por todas as tuas bênçãos, o teu amor, o teu cuidado por nós. Queremos te pedir que tu perdoe nossas faltas, nossos pecados e nos santifique em tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. E capacita-nos a cada dia, Senhor, a andar retamente em teus caminhos, para a honra e glória do teu santo nome e crescimento nosso na tua graça. Nos abençoe a abrir a tua palavra e estudarmos, que possamos compreender, crescer na tua graça e podermos, pela tua graça, transmitirmos ao mundo ao nosso redor. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Se abrirmos o índice da lição desse trimestre, vamos analisar por ele o que nós estudamos durante essas 13 semanas. Na lição de número 1, o nosso amado Pai Celestial. Na lição de número 2, o Filho. Na lição de número 3, o Espírito Santo. Essas 3 primeiras lições nós descobrimos que a família de Deus são 3 pessoas distintas. E essas 3 pessoas que trabalham de forma perfeita e unânime com relação às criaturas do universo e a sua criação, que um chega a dizer: quem vê a mim, vê o Pai. Sabe, irmãos? Quem diria, se todo casal na face da terra tivesse pelo menos ideia do que é ter uma vida conjugal unânime? O que é ter uma amizade unânime? O que é pai e filho ter uma amizade unânime? Unanimidade. O pecado trouxe tantas diferenças, tantos problemas, tantos conflitos, que nós perdemos isso de vista. E a Santíssima Trindade, como está no foco eterno, eles mantêm, e todo o seu reino eterno. Nós que vivemos neste mundo, estamos contaminados pelo pecado, temos que olharmos para a Santíssima Trindade para tirarmos lições para as nossas vidas. E essas 3 pessoas são 3 pessoas distintas. Nós descobrimos que lá no Gênesis, no capítulo 1, no verso 1, a palavra original que traduz no princípio formou Deus. Essa palavra Deus é Elohim. E essa palavra é plural. Obviamente, se trata de mais de uma pessoa. E como cristãos, e por todo o relatório das Escrituras Sagradas, nós temos a convicção que se tratam de 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. A lição de número 4, salvação. Descobrimos que é só pela graça, não tem outro meio. Lição 5, como ser salvo. Só através da aceitação desta graça maravilhosa. Se não aceitarmos, ele não obriga ninguém a aceitar, mas lamentavelmente não é obrigado a aceitar ninguém no seu reino. Ele oferece de graça, chama de graça. Lição 6, crescimento em Cristo. Descobrimos nessa lição que a vida cristã não é uma estrada, que a estatura nossa não importa se é 1,80 m, 2 metros, 1,70 m. Se cair aqui é 1,70 m, se cair no Japão é 1,70 m. Se cair na África, 1,70 m, em qualquer lugar. Mas uma escada não. Quando aceitamos a Cristo, Ele nos toma em seus braços, nos carrega por essa escada que leva até o céu. Se cairmos de 2 degraus, temos um prejuízo. De 20 degraus é outro prejuízo. De 50 degraus nem se fala. Viver
Como Cristo, lição 7. Nós vimos que ele foi o exemplo perfeito para que possamos admirá-lo e viver conforme os seus ensinos. Na lição de número 8, a igreja. Vimos que a cabeça dessa igreja é Cristo, nós somos os membros. E ninguém tem o direito de colocar nada sobre a cabeça de ninguém, sobre as costas de ninguém. Toda e qualquer forma de regra já está relatado nas Escrituras Sagradas, foi escrito, está revelado, assim está escrito. Não precisa inventar mais nada. Tudo o que temos é respeitar a palavra no que diz respeito ao quesito doutrinas. O que é doutrina, que é eterno. O resto é cultura. O que é cultura, cada época tem sua época. Na lição de número 9, nós vimos nossa missão. Claramente, é uma interação de cunho celeste. Tanto de um para com os outros, como de todos individualmente para com Deus. Servirmos em espírito e em verdade. Essa é a nossa missão. Lição de número 10, nós estudamos a lei de Deus. Descobrimos que é a expressão do seu caráter, imutável. Escrita pelo dedo de Deus em tábuas de pedra e exemplificada, confirmada pelo ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. E até no Apocalipse continua marcando. O sábado, lição de número 11, vimos em Isaías capítulo 66, versos 22 e 23, que no novo céu e na nova terra, lá na ponta, no começo do novo mundo, do novo céu e da nova terra, na eternidade, vai estar continuando a mesma coisa, vai ser guardada a mesma coisa, será guardada a mesma coisa. A lição de número 12, morte e ressurreição. Totalmente o contrário de reencarnação e de espiritismo. Nada a ver. Morte e ressurreição. Descobrimos que morte, o que nós conhecemos como morte, não é morte, é o sono da morte. E o que Cristo passou foi a morte eterna. É o que todos os dias que passar, jamais sairá da sepultura, porque Deus é absoluto e tudo que provém dele é absoluto. Morte eterna, vida eterna. Fomos criados para viver eternamente. A última lição, a lição 13, a segunda vinda de Cristo. Algo extraordinário isso aqui. A maior promessa das Escrituras Sagradas. Aqui está relatado. João 14, 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Meus amados, tem uma importância maravilhosa nessa promessa. É a palavra do Filho de Deus, não é a nossa palavra. Não é conversa de mortal. Nós estamos falando da fala do Filho do Deus vivo. É muito importante lembrar disso. A maior promessa proferida pela boca do próprio Filho de Deus. A promessa em si, segundo tema. O momento da promessa, logo após a última ceia, ele proferiu essa promessa que acabamos de ler, que virei outra vez. E o teor dessa promessa? Cunho divino. Precisa mais? Cunho divino. O terceiro tema, o propósito da segunda vinda de Cristo. Poderíamos dar dois motivos básicos. O primeiro deles, um momento ímpar na vida do Filho de Deus
onde ele manifestará a plenitude da glória do Pai nele mesmo. É o que temos revelado em Mateus capítulo 16, verso 27. E essa glória, nós podemos enxergar várias formas dessa glória. Podemos enxergar a misericórdia, a graça, a justiça, os feitos da divindade, bondade, o juízo, a expressão de seu caráter, de seu amor. Tudo são formas de manifestação da glória divina. E o segundo motivo, a retribuição a cada um, conforme a escolha que cada um fez. Tudo isso faz parte do componente da promessa. Que Deus abençoe a mim e a você, meu amado irmão. Que a nossa escolha seja a escolha certa, para que naquele dia façamos parte do mesmo grupo. O quarto tema, como Jesus virá. De acordo com Mateus capítulo 24, verso 27, e 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, a forma da vinda dele, manifestação semelhante ao relâmpago, inconfundível, bem, bem, mal, mal, sem volta, cada um na sua escolha, receberá de acordo com o que escolheu. Se Cristo, graça; se não Cristo, se o inimigo, desgraça. Paulo disse que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Presta atenção, meus irmãos. Alarido e voz de arcanjo. Arcanjo Miguel, o grande Yoshua, Mashiach, Jesus Cristo. Tantos nomes diferentes para representar o Filho do Deus vivo, que descerá no céu, com alarido e com voz de arcanjo, dando a ordem de ressurreição de todos os justos de todos os tempos e daquele grupo especial que transpassou ele. A ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos, conforme Paulo também disse em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 53. E o único arrebatamento. Os que já morreram, que ressuscitam, vai à frente. E nós vamos atrás, ao encontro com o Senhor nos ares. E aqueles que o transpassaram, cumprindo a profecia de Daniel, dele mesmo que confirmou no Novo Testamento, e de João, no Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Ali, meus irmãos, se consumará todo aquele fato. Quinto tema, quando Jesus virá. Que o próprio Cristo, como Filho de Deus, não teve. Ele diz que o dia e a hora ninguém sabe. Nem o Filho sabe, nem os anjos. Somente o Pai. Já parou para pensar nisso? Que a intimidade divina tem o seu momento, algo que esse Filho do Deus vivo precisava cumprir com a missão, não afastar de forma nenhuma o cálice, e finalmente na sua glorificação, esse momento tão maravilhoso da redenção dos seres caídos em todo o universo. Se analisarmos Mateus, no capítulo 24, Marcos 13, Lucas 21, analisando o sermão profético, poderíamos aqui destacarmos 3 pontos básicos. Primeiro, o leque profético que abriu, ou que abre o sermão profético, é o mesmo que fecha, com perseguições. O sermão profético, ele trilha 3 cenários de perseguição. O primeiro,
a destruição de Jerusalém. O segundo, o período da supremacia papal entre 538 a 1798, os 1260 anos. E por último, o decreto dominical, relatado em Apocalipse capítulo 13, versículos 11 ao versículo 18. E profetizado em Apocalipse capítulo 12, o verso 17. A última crise, a última perseguição, a última investida do dragão. Do sermão profético, o período escatológico. Veja que, se nós observarmos o verso 1 e o verso 2, ele já entra na destruição de Jerusalém. O período da supremacia papal no verso 21 e 22. E o último deles, no verso 25 ao 28, mostrando aí esse comércio religioso, né, de falsos cristos e falsos profetas, falsos milagres, que desencadearia no contexto social e mundial o restante da crise. E agora, se tratando do segundo ponto do sermão profético, ele trata dos sinais no mundo social, físico, religioso, astrológico, todos os sinais que ele aponta para a figueira, inclusive diz: se vocês veem a figueira brotando, sabe que está próximo o verão. Quando essas coisas estiverem acontecendo, olhar para cima, está próxima a vossa redenção. E o terceiro ponto, a inconfundível volta de Cristo, semelhante a um relâmpago. Sexto tema, vigiar e estar pronto. Mateus capítulo 24, verso 42 a 44. Meus irmãos, prestar atenção. Não vacilar. Viver como se ele voltasse hoje. Isso é importante demais. Para ninguém perder o carro. A parábola das virgens também, 5 loucas e 5 prudentes, fala muito sobre isso. Às vezes somos tentados a mergulhar na dependência pecaminosa e viver nela. Todos os dias, todos os momentos, a nossa mente fica totalmente tomada. Os desejos deste mundo, os desejos da carne, os desejos do pecado, são muito sedutores. Mas muito mais atraente, maravilhoso e gostoso é viver na luz, andar na verdade, voltar para casa, de onde nós jamais deveríamos ter saído da nossa raça. A nossa raça um dia caiu e ela só está mergulhada nessa desgraça que vivemos hoje por causa de escolhas erradas. E recuperar isso é como alguém que deixa a droga, como alguém que deixa qualquer tipo de pecado. É só querer, desejar e tomar a decisão certa. O sétimo tema, a esperança que infunde alegria. Um trecho do grande conflito, página 640 e 641. Surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador e que à distância parece estar envolta em trevas. O povo de Deus sabe ser o sinal do Filho do Homem. Em solene silêncio, fitam-na enquanto se aproxima da terra, mais e mais brilhante e gloriosa, até se tornar uma grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor. Sobre ele está o arco-íris do concerto. Jesus na nuvem avança como poderoso vencedor. Com antífonas de melodia celestial, os santos anjos, em vasta e inumerável multidão, o acompanham em seu avanço. O firmamento parece repleto de formas radiantes, milhões de milhões e milhares de milhares. Nenhuma linguagem humana
pode descrever a cena. Mente mortal alguma é apta para conceber seu resplendor. Meus amados, que Deus nos abençoe e nos guarde. Que naquele grande dia eu e você, e os nossos lares aqui representados, façamos parte deste grupo. Senhor Deus, dirija-nos e guarda-nos. E que naquele grande dia nós e os nossos lares façamos parte desse grupo seleto que será redimido e retornará para a eternidade. Capacita-nos, guarda-nos, é o que te suplicamos agradecidos, em nome e por amor de teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.